E eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. E a palavra tem como título Prosseguindo para o Alvo. Amém? Prosseguindo para o Alvo. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 3:13, um texto muito conhecido, mas que eu quero meditar com vocês nessa noite. As crianças hoje, vou pedir que acompanhem a gente aqui, em nome de Jesus. Aí os papais vão ter aí que está com seus filhos, todo mundo aqui na nave, em nome de Jesus. Filipenses 3, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento e pedir que Deus ele nos traga a revelação da palavra dele aos nossos corações. Senhor, nós te exaltamos. Muito obrigado a Deus pelo grande privilégio que nós temos nessa noite de estarmos reunidos em teu nome, para adorarmos ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor, para declarar o quanto o Senhor é grande nas nossas vidas, na nossa família, na cidade de Londrina. Senhor, nós queremos mesmo exaltar ao Senhor, declarar mesmo as grandezas do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que o Senhor nos ministre, que o Senhor, ó Deus, nos exorte, para que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor. Fala aos nossos corações nesse momento, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Prossigo para o alvo, esse é o tema, e é algo interessante, porque eu quero falar hoje de um cristianismo dinâmico. Nós entendemos que o cristianismo, ele é algo dinâmico, e o texto que Paulo fala aqui exemplifica muito isso. Porque Paulo está falando a respeito de uma carreira, de uma corrida, de prosseguir, de avançar. E Paulo está nos mostrando então como é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um evangelho que não fica estagnado. O Evangelho de Jesus é um convite para que nós possamos avançar. O próprio ministério do apóstolo Paulo nos mostra isso. Nos mostra Paulo avançando, nos mostra Paulo se movimentando, a princípio para Antioquia, e depois implantando igrejas em toda a Ásia e chegando aí até mesmo em Roma, na Europa, para fortalecer a igreja ali em Roma. E nós vemos que Paulo, então, ele teve esse ministério de movimento, de movimentação. Jesus, no ministério dele, ele esteve em movimento, porque é necessário esse movimento para que o reino de Deus ele se expanda. Nós vemos, ora, Jesus estava em alguma determinada cidade, estava na Galileia, depois ele estava em Betânia, depois em Cafarnaum. Jesus ele sempre estava se movimentando, e o ministério dele foi ir e pregar as boas novas. Interessante que a própria palavra que dá origem à palavra igreja, no grego eclésia, ela já é uma palavra de movimento, porque a palavra eclésia quer dizer chamados para fora, um convite à movimentação, um convite a se não ficar estagnado. A palavra igreja quer dizer isso: saia, movimente-se, conquiste, avance. Essa é a ideia. Por isso que Jesus falou a respeito da igreja de Cristo. Igreja, eclésia é um movimento. E Jesus também deixou claro em muitas passagens a respeito desse movimento. Qual é o nosso maior
mandato, qual é a nossa maior ordenança da parte de Jesus? É ir. Portanto, toda autoridade nos céus e na terra me é dado. Portanto, ide e pregai o evangelho. Jesus ele está nos ensinando então que o evangelho é um movimento. E isso depois que ele ressuscitou, durante o ministério dele, ele foi mostrando isso. E depois também quando Jesus ele ressuscita, ele fala a respeito desse ide, fica 40 dias caminhando com a igreja, com os apóstolos, e mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto. E depois então Jesus, lá no livro de Atos, a gente vai ver mais uma vez ele falando que para se movimentar, pregar o evangelho primeiro, vocês vão receber o poder de Deus. E esse poder que vem do Espírito Santo de Deus é um poder para movimento, é um poder para movimentação, para você fazer a obra de Deus. E ele diz, então agora vocês vão, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, vocês vão fazer esse movimento de implantar o reino de Deus. E o reino de Deus, então, ele é um reino dinâmico. Algumas vezes, não foi fácil para Paulo essa movimentação, porque ele chegava em alguns lugares e ele ali estabelecia a igreja, fazia amizades, estabelecia a igreja, e o Espírito Santo falava para ele: Paulo, é hora do movimento, é hora de você sair da onde você está e ir agora para outros lugares, é hora de você alcançar mais almas. E isso motivava e trazia alegria ao coração de Paulo. Porém, a questão da despedida sempre é algo dolorosa. Mas Paulo falava, eu tenho um alvo, a igreja ela tem um alvo. E o alvo ele deve ser constante movimento. Ser cristão é estar em um movimento constante em direção ao alvo, que é Cristo. Então a nossa vida sempre tem que ser movimentação, movimentando. O que eu estou dizendo pode ser, todos os dias nós precisamos dar um passo a mais na direção de Jesus, um passo a mais para que possamos ser mais parecidos com Jesus. A cada dia nós precisamos dar um passo a mais para o propósito de Deus nas nossas vidas. Então o cristianismo, ele é movimento, e nós precisamos prosseguir para o alvo, e nós entendemos que o nosso alvo é Cristo, fazer a vontade dele, proclamar as boas novas do reino de Deus, e fazer com que as trevas sejam derrotadas através do poder do evangelho de Jesus, aonde quer que ele chegue. Então eu quero meditar com algumas coisas com vocês, pensando nisso, nesse movimento, pensando no alvo. E a palavra de Deus diz assim, não pense, a primeira coisa que eu quero meditar com vocês, não pense que você já chegou. O pior erro que nós temos é pensarmos que já chegamos. Precisamos lembrar que, assim como eu disse alguns domingos atrás, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar. Então nós precisamos entender que não existe um lugar de acomodação. Estagnação gera morte. Tudo que para, morre. O convite de Jesus para nós é que nós crescemos nele, como diz as Escrituras. E se nós crescemos em Jesus, como nos ensina as Escrituras, há uma promessa: rios de água viva fluirão do seu ser. Movimentação, rios fluirão, ou seja, a movimentação do rio de Deus através da nossa vida. Cristianismo é dinâmico, cristianismo é um movimento. Precisamos avançar. E sabe o que eu lembro? Pastor David, o pastor lá em Marília, sempre dizia para nós: água parada dá bicho. E bicho que traz morte e destruição. Se você vê uma poça d'água, você vê que daqui a pouco tem larva ali de
mosquito da dengue, e aí vai trazendo vários problemas para as nossas vidas. Água parada gera morte, mas o convite de Jesus para nós é que nós possamos fluir, movimento, avançar. E olha o que o apóstolo Paulo diz então, na sua sabedoria, na sabedoria do grande apóstolo Paulo, ele diz: não penso que eu mesmo já tenha alcançado. O que o apóstolo Paulo está falando para nós, ele era um grande apóstolo, um grande ganhador de almas, implantava igrejas em diversos lugares. A palavra dele chegou até nós, inspirada pelo Espírito Santo, mas chegou até nós, e ele estava dizendo: eu ainda não cheguei, eu não posso me enganar, eu não posso dizer que eu cheguei a algum lugar, porque eu preciso me movimentar, o meu alvo é Cristo. E eu só vou alcançar esse alvo na eternidade. Então eu preciso prosseguir ele. Eu não penso que eu já tenha alcançado. Eu não penso então que eu já tenha chegado. Eu preciso prosseguir. Então o nosso chamado é essa caminhada. E a nossa caminhada, ela é grande. Pois o nosso alvo é sermos parecidos com Jesus. Então não adianta nós falarmos que já alcançamos. Se o seu alvo é ser parecido com Jesus, como nos diz as Escrituras, você não pode crer que você chegou. Paulo estava anos-luz de mim. Ele estava muito mais, com certeza, adiante. E ele estava falando que não tinha alcançado. Quem sou eu? Quem é você para dizer que já alcançamos alguma coisa? Precisamos prosseguir para o alvo, e essa caminhada contínua vai continuar até o último dia da nossa vida, ou no dia que Jesus nos recolher, ou no dia que Ele vier arrebatar a igreja. Depois desse dia, você pode ter certeza que você alcançou o seu alvo, porque lá na glória, todas as coisas serão diferentes, seremos totalmente restaurados, a natureza do pecado que existe em nós será tirada, e ali nós viveremos em uma outra situação. Então é uma caminhada constante, é uma caminhada diária, e todos os dias nós precisamos nos motivar, porque essa palavra, ela pode trazer algum peso, se nós não entendermos essa palavra. Porque eu posso me levantar de manhã, e se eu sou daqueles que vejo o copo meio vazio, falar: eu ainda não alcancei, eu ainda estou longe, eu quero desistir porque é muito difícil. Mas na realidade a palavra, ela tem que nos motivar, dizendo: eu não penso que eu cheguei, o que eu preciso fazer? Avançar mais. Se eu não cheguei, se eu estou longe, ficar parado não vai ajudar em nada. Eu preciso avançar e prosseguir para o alvo que é Cristo. Movimento é o nosso objetivo, mas algo eu quero dizer para vocês: movimento é cansativo. Nem sempre nós gostamos de nos movimentar. Ficar estagnado é muito mais gostoso. Por isso existe um grande índice de sedentarismo, porque ficarmos parados é muito mais confortável do que estarmos em constante movimento. Mas eu quero dizer uma coisa: se movimentar é o melhor de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos movimentamos em direção de Cristo, quando nós nos movimentamos em direção do alvo, quando nós nos movimentamos, Deus, Ele cumpre o plano dele nas nossas vidas, e o melhor nas nossas vidas acontece. Quero lembrar aqui então, dar alguns exemplos de movimentação. Abraão, o nosso querido pai da fé, estava tranquilo em Ur dos Caldeus. Ele era um homem rico, ele era um homem que estava perto dos seus familiares, mas ele recebeu um convite de movimentação da parte de Deus para a vida dele. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
O que Deus estava falando, sai do seu conforto agora. Aonde você está confortável. Mas eu vou te dizer, se você ficar onde você está, você não vai viver o plano que eu tenho para a sua vida. Se você sair daí, se você se movimentar, você vai viver algo extraordinário. Em Ur dos Caldeus, o seu nome será apagado da história. Quantos cidadãos de Ur dos Caldeus vocês conhecem na história? Com exceção de Ló, Tera, o pai do Abraão, e conhecem por conta de Abraão. Abraão, se você ficar, seu nome será borrado da história, você não cumprirá o propósito que eu tenho para a sua vida. Porém, se você for, você vai estar numa terra que mana leite e mel. E a sua vida será impactante para milhares e milhares de pessoas. No mundo inteiro, até hoje, Abraão é o pai da fé para as 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todos olham com admiração para esse grande pai da fé. Mas olhamos para ele porque ele se movimentou. Olhamos para ele porque ele entendeu o chamado de sair da onde ele estava, que era algo cansativo, doloroso, mas que trouxe muitos benefícios para ele. Lá em Ur, ele não seria sequer pai. Ele não viveria esse milagre de ser pai, o desejo de Sara de ser mãe. Ele seria completamente, não teria descendência. Mas Deus o movimentou e fez algo melhor. Ou seja, o movimento é cansativo, mas traz coisas boas para as nossas vidas. Daniel, ele foi movimentado também, mas foi obrigado. Então eu quis dar 2 exemplos. Um exemplo que Deus convida, e ele convida e faz grandes coisas, a pessoa aceita o convite, como foi Abraão. E eu quero dar um exemplo de uma pessoa que não queria se movimentar, mas por conta da fidelidade dele em Israel, por conta da fidelidade dele, ele foi levado sim como escravo. E ele foi levado a uma nação totalmente longe, distante de Deus. O rei Nabucodonosor, um homem que não conhecia o Senhor. Mas sabe o que acontece? Deus levantou Daniel para ser primeiro-ministro daquela grande nação, daquela potência mundial naquela época. Deus movimentou. Sabe o que acontece? Eu vou trazer juízo sobre o povo de Israel. Porém, aqui eu tenho pessoas fiéis. E mesmo no meio do caos, da dificuldade, há um movimento involuntário. Mas se permanecer fiel, eu vou fazer grandes coisas. Então Daniel se movimentou e nós vemos que foram trazidos muitos jovens. Mas nós só escutamos que Daniel e seus amigos, eles se permaneceram fiéis a Deus. Não comeram dos deliciosos manjares do rei. E Deus os honrou e abençoou a vida deles. O movimento é cansativo. O movimento é doloroso. Mas quando Deus movimenta, é para bem, é para o melhor. É que Deus está desejando nos levar a um novo nível, a um novo patamar. Pensamos que chegamos, se nós pensarmos que chegamos em algum lugar, isso vai nos levar à estagnação. Não se engane, Deus ele sempre tem mais para nós. Se aonde você está bom, e você fala aqui agora eu posso me tranquilizar. Lembre do grande apóstolo Paulo. Eu não penso que eu cheguei. Eu vou avançar. E eu sei que se eu avançar, Deus vai fazer grandes coisas. Precisamos entender isso. Pensando nesse texto, quero meditar outras coisas com você, entre elas, que nós precisamos esquecer a dor. Esqueça a dor e avance. Precisamos esquecer a dor e avançar, independente do que esteja acontecendo. Precisamos esquecer. Olha o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás
E é óbvio, eu já falei aqui algumas vezes, quando nós falamos isso, o apóstolo Paulo não está falando que eu vou esquecer das boas coisas que aconteceram. Eu vou me esquecer dos livramentos que Deus me deu. Eu vou me esquecer das bênçãos. Ao contrário, a própria palavra de Deus nos diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que o apóstolo está falando aqui, eu vou me esquecer da dor, eu vou me esquecer do sofrimento, eu vou me esquecer aquilo que tenta me estagnar, eu vou me esquecer dos meus adversários. Pensando numa corrida, correr traz desgaste, correr traz dor, muitas vezes traz contusões, muitas vezes trazem tantos problemas a questão de correr. Nas juntas, nós vemos que algumas pessoas ficam aí com as juntas desgastadas, mas sabe o que acontece? Nós precisamos nos esquecer disso e entender que precisamos avançar, esquecer das coisas que estão ficando para trás. Quando você está numa corrida, se você ficar olhando para trás, você não avança, você diminui a sua velocidade. Olhar para trás te traz prejuízos. Olhar para trás impede o seu avanço. Olhar para trás faz com que você tropece e até pode cair. Então nós precisamos não olhar para trás. Existem algumas corridas e eu gosto de ver assim, às vezes uns compilados de pessoas que olharam para trás e pensaram que já tinham chegado, mas não tinham chegado. Quando nós olhamos para trás, se nós olharmos o nosso adversário numa distância confortável, nós podemos relaxar e perder a corrida. Não uma, não duas, mas várias vezes. Eu já vi diversos vídeos que a pessoa está correndo. Ela tinha que ter um alvo, mas ela olha para trás e vê que a pessoa está longe e ela começa a se tranquilizar e de repente a pessoa passa ela. Já vi uma corrida de bicicleta que a pessoa não estava a 3 metros, mas ela viu, olhou para trás, meus adversários estão longe, e ela levantou a mão e começou a comemorar. O adversário estava focado, ele tinha um foco, e ele continuou pedalando e ele ganhou aquela corrida, questão de centímetros. E aquele ciclista, aquela mulher, não se conteve e falou: o que eu fiz? Olhar para trás só nos traz prejuízo. Ou porque olhamos os nossos adversários, o inimigo, o que o inimigo está fazendo, ou porque ficamos olhando aquilo que aconteceu na nossa vida de ruim, e isso tudo é carga que é colocada em nós e que nos dificulta a seguir e a caminhar. Então, Paulo sabiamente disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, das coisas ruins que ficaram para trás, eu vou seguir para o alvo. Aquilo que deu errado não tem que alimentar o meu coração, mas todas as vezes que Deus me deu socorro, todas as vezes que Deus me abençoou, todas as vezes que eu vivi milagres, isso tem que alimentar o meu coração e me dar um gás para que eu consiga avançando, esquecendo das coisas que ficam para trás. Deixar as coisas velhas para trás é necessário. Entender que o nosso foco é o avanço. Precisamos nos livrar das bagagens. Tudo aquilo que faz com que nós venhamos a perder a altitude. O balão de ar, né? Esse balão de ar é interessante. As pessoas elas estão ali cheias de saco de areia e elas começam a aquecer e subir. E se elas querem subir mais rápido, se elas querem alcançar um outro nível, elas precisam se livrar do peso e da carga. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, aconteceu uma situação quando ele estava indo para Roma, o navio ia naufragar
E a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer é deixar coisas para trás. Nós precisamos fazer isso, nos livrar daquilo que nos atrapalha, aquilo que nos arrasta para o fundo do oceano, ou aquilo que nos impede de voar mais alto. Precisamos eliminar isso das nossas vidas, em nome de Jesus. Apesar de que boas bagagens, por isso que eu quero deixar bem claro, Paulo não está eliminando tudo para trás. Não, o que aconteceu não vale. Boas bagagens nos ajudam a avançar. Você tem que ter aquilo que é necessário para você prosseguir. Um ciclista, ele, por menos peso que ele tem que levar a água dele, ele tem que levar ali reparos para o pneu. Existem coisas que nos ajudam na nossa caminhada, na nossa carreira, para alcançarmos o nosso alvo. Isso nós não deixamos para trás, porque pode fazer falta lá na frente. Agora, uma coisa é verdade: abrir mão de algumas coisas para irmos mais rápido, às vezes nos dói. Abrir mão de situações nas nossas vidas para avançarmos e irmos caminhando para o alvo mais rápido, às vezes é dolorido. Mas nós precisamos fazer isso. Lembra do próprio, que eu já falei aqui, Abraão? Abraão, ele tinha um sobrinho, Ló. E ele amava muito esse sobrinho, tanto é que ele trouxe Ló com ele. Mas nós vemos que estava tendo problema entre os pastores de Ló, não era nem entre Ló e Abraão não, mas entre os pastores estavam tendo problema, sabe por quê? Eles estavam cada vez mais sendo abençoados e se tornando cada vez mais ricos e mais ovelhas, e o pasto era necessário que fosse maior, mais água, e eles estavam tendo problemas. Com dor no coração, Abraão falou: aqui está a terra, escolhe o lado que você vai, para o lado que você foi eu vou para o lado oposto. Isso doeu no coração de Abraão. Abraão tirou Ló da sua terra, queria estar com ele, meu sobrinho amado, eu quero cuidar do meu sobrinho, mas isso estava impedindo o crescimento de ambos, e ele precisou abrir mão. Ele falou: até aqui eu venho, agora eu preciso abrir mão. Abrir mão às vezes nos dói, mas nós precisamos abrir mão para avançar. E abrir mão de algumas coisas não quer dizer que Ló, ele seria prejudicado por isso. Ele continuou crescendo. Ele foi prejudicado só porque a terra que ele escolheu, aos olhos era boa, mas era uma terra muito pecaminosa. As pessoas ali eram terríveis. Então esse foi o prejuízo que ele teve. Ele podia ter continuado avançando e chegado em outro lugar, mas ele estava crescendo. Para terminar então, pensando no alvo que nós temos na nossa vida, quero falar a respeito de que nós precisamos lembrar do prêmio. Sabe o que Paulo fazia? Ele se alimentava, ele tinha isso em mente. Quero que vocês tenham isso em mente, saiam daqui com isso em mente, guardem isso no coração de vocês. Eu preciso lembrar que eu ainda não cheguei, que eu preciso avançar. Eu preciso me livrar das coisas que me impedem de crescer, daquilo que me atrapalha de chegar no propósito de Deus. Mas eu preciso me lembrar que existe um prêmio. Tem muita gente que corre e está esquecendo do principal. Nós corremos por um objetivo, nós corremos por um prêmio. E olha o que Paulo fala: nós precisamos lembrar desse prêmio, a fim de ganhar. Por que ele corria? Por que ele sabia que não tinha chegado? Porque ele se esquecia das coisas que ficaram para trás. E a palavra de Deus diz que a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha todos os dias em mente o prêmio. Nós não podemos esquecer o prêmio, e nós não podemos nos iludir com o segundo lugar, com um prêmio abaixo do que aquilo que Deus preparou para nós. Nós não somos o Forrest Gump, filme antigo. Quem já assistiu Forrest Gump sabe que era um rapaz que tinha alguns problemas, mas de repente ele começou a correr, deu a louca nele, ele corria.
E ele corria sem, ele não tinha um objetivo daquela corrida. Ele não era como um atleta que corre todos os dias pensando no prêmio, vai dormir pensando no prêmio. Todos os dias que se esforça, a alimentação, ele pensa no prêmio. Forrest Gump não. Você lembra do filme? Ele ficou barbudo, ficou cabeludo, porque ele nem parava para se barbear. O negócio dele era correr sem objetivo. Nós precisamos correr com objetivo. Infelizmente, muitos da igreja hoje são crentes Forrest Gump. Corre, mas esquece do prêmio ou se alegra com o prêmio de consolação. Nós precisamos entender que por que nós corremos? Nós temos um prêmio. Deus ele estabeleceu esse prêmio para nós. Nós temos um objetivo e precisamos colocar o nosso olhar nisso todos os dias. Quando nós lembramos do prêmio, isso nos dá motivação para continuar. Eu tenho um prêmio. E como diz o apóstolo Paulo, o prêmio do chamado celestial. Do dia que nós estaremos e nos reuniremos com Jesus. E o seu nome e o meu nome vai ser chamado. E aí nós vamos falar, agora eu alcancei o prêmio. Agora valeu a pena toda aquela corrida, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Valeu a pena porque agora o chamado de Deus para a minha vida na terra eu cumpri. E agora eu estou sendo chamado para estar num novo nível, num novo patamar. Precisamos entender isso, tem que correr com um objetivo. Lembre-se do prêmio, e lembre que o prêmio tem duas facetas. O prêmio é como uma moeda, ela tem o cara e a coroa. Quero já dizer a respeito do prêmio que o prêmio é a presença de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é lembrar disso. O prêmio não é o ministério, o prêmio não é o trabalho, o prêmio não é a carreira, o prêmio não é uma situação financeira confortável. Tudo isso são bônus que Deus ele faz pela nossa vida, e amém, nós recebemos com alegria, eu recebo com alegria, e se Deus quiser enviar mais, estou à disposição, eis-me aqui. Espero que vocês estejam disponíveis também para receber o bônus do prêmio. Sabe quando o jogador ele ganha lá o mundial, o passe dele já vai para lá para cima. Ele tem o nome dele escrito na história do futebol. Mas aí às vezes tem aqueles prêmios, né? Ele vai ganhar um bônus de não sei quantos milhões. Ele vai ganhar dinheiro. Isso é um detalhe. Nós muitas vezes estamos nos fixando no detalhe e nós corremos pelo detalhe. Nós não corremos muitas vezes pelo prêmio, nós corremos pelo bônus. E o chamado de Paulo para nós, o alerta de Paulo para nós é, queridos, eu corro pelo prêmio, pelo chamado celestial. E esse prêmio tem duas fases, tem duas facetas. Tem o prêmio que eu recebo aqui nessa terra, e tem o prêmio que eu vou receber na eternidade. Tanto um como o outro, apesar de ser duas facetas, acabam sendo a mesma moeda, tem o mesmo valor, porque o que eu tenho que correr nessa terra é pela presença de Deus. Todos os dias eu desperto e falo, Paulo, eu não cheguei, eu não estou parecido com Jesus, eu não estou vivendo todo o propósito dele para mim, e eu sei que Deus tem muito mais da presença dele para a minha vida. Então eu preciso levantar, eu preciso correr, eu preciso avançar. Esse é meu prêmio nessa terra. E aí lá no céu vai ser diferente, ao contrário, vai ser melhor, mas é o mesmo prêmio. Porque Jesus vai dizer assim, seja bem-vindo, você foi fiel no pouco, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na presença. Agora, aquela presença que você desfrutou na terra e que você achou bom, agora vai ser
infinitamente mais e vai ser pela eternidade. Corra por esse prêmio. Não corra pelas bênçãos. Corra pela presença. Corra pelo abençoador. Entenda que é necessário esse movimento. Eu não cheguei. O apóstolo Paulo não chegou. Agora ele já chegou, né? Mas quando ele escreveu, ele não tinha chegado. E eu tenho uma convicção na minha vida, meus irmãos. Vocês também não chegaram. Todos nós precisamos correr para o alvo que é Cristo. Para o alvo que é a presença de Deus. Todos nós precisamos de nos movimentar. Deus às vezes nos movimenta para a direita, às vezes nos movimenta para a esquerda, Ele nos movimenta para frente, Ele nos faz avançar, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós, o que Ele deseja ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém?